Querido bom Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nesta manhã. Obrigado porque o Senhor já nos abençoou na escola sabatina, com mais conhecimento, mais sabedoria. Por favor, que o Senhor agora possa tocar na nossa mente, no nosso coração, nos ajudando a compreender mais uma lição para nossas vidas, que nós possamos compreender e também colocar em prática, tanto na nossa vida quanto aos que estão ao nosso redor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos abrir a Bíblia em Mateus 19, do 13 ao 15. Tu já colocou? Pode colocar os pode. Alguém quer ler? Mateus 19. 13 e 14, isso. Falei 15. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Amém. A mensagem hoje é baseada nesses versos. E eu confesso que foi bem difícil para mim preparar essa pregação, porque eu tinha que tomar muito cuidado para não ser hipócrita e, ao mesmo tempo, não deixar de trazer a mensagem que Deus queria que eu trouxesse. É uma mensagem que é para os pais e também para cada um de nós, porque todos aqui já fomos crianças. Alguns ainda são, outros já passaram dessa fase, mas nós vamos refletir nesta manhã sobre o que acontece na infância, como isso se reflete na vida adulta. Então, para eu não acabar sendo hipócrita e não deixar de trazer a mensagem que Deus queria que eu trouxesse, eu vou ler bastante, tá? Porque então eu decidi trazer o que está escrito, não o que eu estou falando. E aí, para não ficar muito cansativo, e já que eu não tenho assim o dom de trazer uma coisa lúdica, nós vamos colocar vários hinos infantis durante a pregação. Daí vai ficar legal para elas também. Tem duas coisinhas que nós vamos refletir nessa manhã, nessa pregação. Se o reino de Deus é dos pequeninos, por que a maioria de nós não compreendeu o plano da salvação quando criança? E a segunda coisa, como se impede as crianças de irem a Cristo? Eu fiquei bem admirada que esse texto bem pequeno, ele está em 3 dos evangelhos. E tem um livro, O Desejado de Todas as Nações, que tem um capítulo inteiro sobre esses versículos. O capítulo se chama Deixai vir a mim os pequeninos. É do Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Eu vou sempre colocar lá, vocês podem acompanhar. Eu queria ler todo o capítulo, né? Mas eu destaquei pelo menos as partes mais importantes. E também, em alguns momentos, eu vou trazer partes de um outro livro, que é esse aqui, ó.
orientação da criança é que eu estou relendo ele, que é maravilhoso. Jesus sempre foi amante das crianças. Aceitava-lhes a infantil simpatia e seu amor franco sem afetação. O grato louvor de seus lábios puros era qual música aos seus ouvidos, e refrigerava-lhe o espírito quando preso pelo contato com homens astutos e hipócritas. Aonde quer que fosse o Salvador, a benevolência do seu semblante, sua maneira suave e bondosa, conquistava a confiança dos pequeninos. Era costume entre os judeus levar as crianças a qualquer rabino para que lhe impusesse as mãos, abençoando-as. Mas os discípulos do Salvador julgavam sua obra demasiado importante para ser assim interrompida. Quando as mães foram ter com Jesus, levando as criancinhas, olharam-nas eles com desagrado. Julgavam essas crianças demasiado pequenas para tirar proveito de sua visita a Jesus e concluíram que ele se desgostaria com sua presença. Foi com eles, entretanto, que Jesus ficou descontente. Compreendia o cuidado e a preocupação das mães que estavam buscando educar os filhos segundo a palavra de Deus. Ouvira-lhes as orações, ele próprio as atraíra à sua presença. Nos meninos que foram postos em contato com ele, viu Jesus os homens e mulheres que haviam de ser herdeiros de sua graça e súditos do seu reino, em alguns dos quais se tornariam mártires por amor dele. Sabia que essas crianças haviam de ouvi-lo e aceitá-lo como seu Redentor muito mais facilmente do que os fariam os adultos, muitos dos quais eram os sábios segundo costumes, segundo o mundo, e os endurecidos. Em seus ensinos, descia ao nível delas. Ele, a majestade do céu, não desdenhava responder às perguntas e simplificar suas importantes lições, para lhes atingir a infantil compreensão. Implantava no espírito delas as sementes da verdade. Ele que haveria de Implantava no espírito delas as sementes da verdade, que haveria de brotar nos anos vindouros, dando fruto para a vida eterna. É ainda verdade que as crianças são as pessoas mais suscetíveis aos ensinos do Evangelho. Seu coração acha-se aberto às influências divinas e forte para reter as lições recebidas. Trabalhando em favor da conversão de nossos filhos, não devemos buscar violentas emoções como testemunho de convicção do pecado. Nem é necessário saber o tempo exato em que se convertem. Devemos ensiná-los a levar seus pecados a Jesus, pedindo-lhe perdão e crendo que ele perdoa e os recebe, assim como recebeu as crianças quando se achava pessoalmente na terra. Jesus era o modelo das crianças e também o exemplo dos pais. Falava com quem tem autoridade, e sua palavra tinha poder. Todavia, em todo o seu trato com homens rudes e violentos, nunca empregou uma expressão desagradável ou descortês. A graça de Cristo no coração comunicará uma dignidade de origem celestial e senso do que é próprio. Suavizará toda aspereza e subjugará tudo quanto é rude e destituído de bondade. Levará os pais a tratarem os filhos como seres inteligentes, como eles próprios queriam ser tratados.
Agora, a partir daquele outro livro ali. Poucos são os que reconhecem o efeito de maneiras calmas e firmes, mesmo no cuidado de um bebê. A mãe ou babá irritadiça, impacientes, criam impenitência na criança que tem ao colo, ao passo que maneiras gentis tendem a acalmar os nervos do bebê. É obra especial dos pais e mães ensinar os filhos com bondade e afeto. Devem mostrar que, como pais, são eles que devem segurar as rédeas, governar e não serem governados pelos filhos. Devem ensinar que deles se requer obediência. Como educareis com êxito vossos filhos? Não xingando, pois isso nenhum bem fará. Falai a vossos filhos como se tivesseis confiança na sua inteligência. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cercada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância, e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Se queremos que nossos filhos possuam o suave espírito de Jesus e a simpatia que os anjos por nós manifestam, devemos incentivar os generosos e amoráveis impulsos da infância. Ensinai as crianças a ver Cristo na natureza. Levai-as ao ar livre, à sombra das árvores do quintal e em todas as maravilhosas obras da criação, ensinai-as a ver uma expressão do seu amor. Para a criança ainda incapaz de aprender pela página impressa ou tomar parte dos trabalhos de uma sala de aulas, a natureza apresenta uma fonte infalível de instrução e deleite. O coração que ainda não se acha endurecido pelo contato com o mal está pronto a reconhecer aquela presença que penetra todas as coisas criadas.
O ouvido, ainda não ensurdecido pelo clamor do mundo, é atento à voz que fala pelas manifestações da natureza. E para os de mais idade, que necessitam continuamente dessa silenciosa lembrança das coisas espirituais e eternas, as lições tiradas da natureza não serão uma fonte inferior de prazer e instrução. Aos que assim se familiarizam com Cristo, a terra jamais será um lugar solitário e desolado. Será a casa de seu Pai, repleta da presença daquele que uma vez habitou entre os homens. A própria criança, quando em contato com a natureza, terá motivos para perplexidade. Não poderá deixar de reconhecer a operação de forças opostas. É aqui que a natureza necessita de um intérprete. Olhando para o mal manifesto mesmo no mundo natural, todos têm a mesma triste lição a aprender. O inimigo é que fez isso. A natureza e a Bíblia eram os manuais de Jesus. Sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos da sua vida foram consagrados ao estudo da Palavra de Deus. E perante ele estendia-se a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Aquele que fizera todas as coisas estudou as lições que a sua própria mão escrevera na terra, no mar e no céu. Desviado dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas e dos animais como a dos homens. Desde a mais terna idade, possuía um único desígnio: vivia para beneficiar os outros. Assim se revelava a Jesus o significado da palavra das obras de Deus. Ao buscar compreender a razão das coisas, os seres celestiais serviam-lhe de assistentes e cultivava santos pensamentos e comunhão. Desde os primeiros clarões de inteligência, foi sempre crescendo em graça espiritual e no conhecimento da verdade. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. Ao procurarmos relacionar-nos com o nosso Pai Celestial através de sua palavra, anjos se achegarão a nós. Nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado. As mães não devem estar tão preocupadas com o artificial e sobrecarregadas de cuidados que não possam ter tempo para educar os filhos no grande livro de Deus, a natureza.
Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi-lhe a primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses e fiel e alegremente desempenhou sua parte das responsabilidades domésticas. Aquele que fora o capitão dos céus era agora servo voluntário, filho amoroso e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria de José. Aí já é mais um hino. 547. Os pais precisam compreender sua responsabilidade. O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídos por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Não podem discernir os perigos ocultos ou o terrível fim que se lhes afigura o caminho da felicidade. Mediante a condescendência com o apetite e a paixão, desperdiçam as energias, e milhões se arruinam tanto para esse mundo quanto para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos irão enfrentar essas tentações. O preparo que habilitará a criança a combater com êxito na luta contra o mal deve começar mesmo antes do seu nascimento. Não devem os pais considerar sem seriedade a obra de educar os filhos, nem negligenciá-la, seja o motivo qual for. Cristo não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo, mas que os guardasse do mal, que no mundo há, que os livrasse de ceder às tentações que a cada lado enfrentariam. Essa oração devem os pais e mães fazer em favor dos filhos. Mas orarão eles a Deus e então deixarão os filhos fazer o que quiserem? Deus não poderá guardar do mal os filhos se os pais não cooperarem com ele. Os pais devem empreender sua obra corajosa e alegremente, levando-a avante com incansáveis esforços. Agora vamos um pouquinho para a Bíblia. Esse aqui dá para ler que é curtinho, depois o próximo vocês procuram. Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu os enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu não consigo aqui. Aí podem procurar em Lucas 1, em diante. Ali. Vamos começar no Lucas 1, 13. Lucas 1, versículo 13 até o 19.
Quem quiser ler, pode ler. Disse-lhes, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao Senhor: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Muito bem. Vamos continuar no versículo 57 e 58. Alguém quer ler? A Isabel cumpre-se o tempo de dar à luz e ter um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participarem do seu regozijo. Agora, Lucas 1, 76 até 80. Quiser continuar, irmã Teresa? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os seus pés pelo caminho da paz. Até aqui? Vamos ler mais um pouco em João 1. Do 15 em diante. Do 15 até qual? Vamos ler até o 31. Bastantinho. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existiu. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: Eu batizo com água,
Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Eu estava falando a respeito dele quando disse: "Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é." Muito bem. Em vez de eu explicar, eu vou ler a explicação. Não. Antes disso. Ali. Um anjo do céu veio instruir Zacarias e Isabel sobre a maneira em que deveriam preparar e educar o filho, para que pudessem trabalhar em harmonia com Deus no preparo de um mensageiro para anunciar a vinda de Cristo. Como pais, deveriam cooperar fielmente com Deus em formar em João tal caráter que o habilitasse a desempenhar a parte que Deus designara para ele como obreiro competente. João era o filho de sua velhice, o filho de um milagre, e os pais podiam ter raciocinado que ele tinha uma obra especial a fazer pelo Senhor e que este cuidaria dele. Mas Zacarias e Isabel não raciocinaram assim. Mudaram-se para um lugar solitário no campo, onde o filho não estivesse exposto às tentações da vida na cidade, ou não fosse induzido a separar-se dos conselhos e instruções que eles, como pais, lhe dariam. Desempenharam sua parte quanto a desenvolver no filho um caráter que, em todos os sentidos, atendesse ao propósito para o qual Deus determinara a sua vida. Sagradamente cumpriram a sua obrigação. Agora sim. Será que foi fácil para Isabel e Zacarias largar tudo e ir com o filho para um lugar solitário? Será que as pessoas da época apoiavam essa atitude? Às vezes temos que tomar decisões difíceis e nem sempre podemos esperar a aprovação das pessoas. Lembra como as mães foram recebidas pelos discípulos quando traziam as crianças à presença de Jesus? Em Atos, não, acho que não precisa ler, é bem pequenininho. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Vamos ouvir o hino 522. Sinais desse mundo,
Quando Jesus disse aos discípulos que não impedissem as crianças de ir ter com ele, falava a todos os seus seguidores em todos os tempos, os oficiais da igreja, aos ministros, auxiliares e todos os cristãos. Jesus está atraindo as crianças e ordena-nos: deixai vir os meninos a mim. Como se quisesse dizer: eles virão se os não impedires. Não deixeis que vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. Não conserveis os pequeninos longe dele pela vossa frieza e aspereza. Nunca lhes deis motivos de pensar que o céu não será um lugar aprazível para eles se ali estiverdes. Não faleis de religião como qualquer coisa que as crianças não podem compreender, nem procedais como se não se esperasse que elas aceitem a Cristo em sua meninice. Não lhes deis a falsa impressão de que a religião de Cristo é tristeza e que ao se achegarem ao Salvador devem abandonar tudo quanto torna a vida aprazível. Próximo. O Salvador contempla com infinita ternura as almas que comprou com seu próprio sangue. São a reivindicação de seu amor. Olha-as com inexprimível anelo. Seu coração estende-se não somente para as crianças bem comportadas, mas para as que têm por herança traços objetáveis de caráter. Muitos pais não compreendem quanto são responsáveis por esses traços em seus filhos. Não possuem a ternura e a sabedoria necessárias para tratar com os errantes a quem fizeram o que são. Mas Jesus olha as crianças com piedade. Ele segue da causa para o efeito. O obreiro cristão pode ser um instrumento de Cristo em atrair as crianças para o Salvador. Com sabedoria e tato, pode ligá-los ao próprio coração, dar-lhes ânimo e esperança, e por meio de graça de Cristo transformar-lhes o caráter, de sorte que delas se possa dizer: dos tais é o reino de Deus. Tem uma frase que uma colega minha de trabalho dizia assim: os nossos filhos são do jeito que nós criamos eles. É uma coisa que me marcou muito. E eu creio que com essas mensagens que a gente ouviu, talvez nós conseguimos refletir por que nós não conseguimos compreender o Evangelho quando nós éramos criança. E como se desvia a criança de Jesus, né? Como se impede a criança de ir até Jesus. É deixando de ser cristão mesmo, né? Os nossos pais não sabiam o que nós sabemos hoje. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós pecamos porque os nossos pais pecaram porque os avós pecaram, porque Adão e Eva pecaram. E para quem tem filhos fora da igreja, eu gostaria de lembrar como vocês eram quando vocês aceitaram a Cristo. Se teve esperança para vocês, tem esperança para os seus filhos também. E para o Victor eu gostaria de falar, para o Miguel também, ele não está aqui, aproveite a oportunidade que vocês têm, porque a sua mãe está perseverando em trazer vocês a Cristo, né? E que nós todos possamos receber os pequenos, tem agora a Melissa, tem a Hannah, tem o Ravi, que está chegando, que chegou, e também as visitas, e também os adultos, que a gente possa sempre dar um bom exemplo e acolher eles, assim como Cristo fazia. Essa é a minha oração nesta manhã.
Querido bom Deus, te agradecemos, Senhor, por toda a criação, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos ama tanto e porque o Senhor nos alcançou um dia. Por favor, Senhor, alcance também todos os nossos familiares, que todos venham te aceitar e também, principalmente, pelas nossas crianças. Que as nossas crianças possam estar preparadas para receber o Teu Espírito, o Espírito de Elias, de João Batista, de pregar que o Senhor está voltando, que eles tenham a coragem de Elias de enfrentar os líderes do mal, se for necessário, para comunicar as boas novas, que eles possam sempre ser protegidos e amparados por Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada um de nós a ser igreja onde quer que nós estivermos, que nós possamos testemunhar de Ti, que nós possamos levar uma palavra de conforto, que nós possamos mostrar que nós tomamos uma boa decisão e que nós somos felizes por Te servir. Que todo o Senhor nos capacite a cada dia na nossa missão, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.